Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que é o reconhecimento ao partir o pão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Bom, a notícia que Lucas nos fala até aqui é que o Senhor caminha conosco. Quer nós o percebamos, quer não o percebamos. O Senhor caminha conosco. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Meus irmãos e irmãs, aqui é uma cena. Eles estavam tristes, então a gente pode dizer uma cena até pesarosa, ou digna de pesar, portanto até de choro e tristeza, porque havia uma expectativa, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas mataram ele. Existe uma esperança boa no coração, mas parece que tudo termina no nada, na decepção, na desilusão. Então a cena é marcada por este sentimento muito humano, não é isso? Para dizer que o nosso Deus, ele se envolveu com esse lado humano, da história humana, de tantas coisas belas que parece a um certo momento que serão perdidas essas coisas belas. Mas nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Andam até dizendo que ele tenha ressuscitado, mas ninguém o viu. Então este é o tom do Evangelho até agora. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Isso sempre me chamou a atenção, apesar de eu nunca ter ouvido um comentário sobre isso. Eu quase que digo assim: esses homens foram salvos pela perseverança na caridade. Em outras palavras, apesar de estar tudo parecendo sem esperança, eles conservaram a caridade, porque aquele peregrino que estava do lado deles, eles não deixaram caminhar à noite sozinho, mas eles convidaram o peregrino: fica conosco, mais tarde, a noite vem chegando. Então é importante a gente perseverar na verdade, na bondade, na honestidade de vida, que o Senhor há de se manifestar a nós. Mesmo quando tudo pareça triste, a gente perseverar no bem, na verdade e na caridade. Eles foram salvos por isso, porque aquele peregrino era o próprio Senhor. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu o pão e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a Jesus ao partir o pão. Meus irmãos e irmãs, eles são chamados como aqueles do caminho. O que havia acontecido no caminho, a palavra técnica é para a comunidade de São Lucas, o caminho. Os cristãos, primeiramente, foram chamados aquele cristão no caminho. Isso é muito bonito. E nesse caminho eles tiveram os corações ardendo quando o Senhor explicou-lhes a palavra. Então, na Santa Missa, tem um momento em que é chamado a comungar a palavra. Essa palavra tem que aquecer o nosso coração. Não é um momento de distração. É um momento de sentir arder o coração. Aquela palavra é chamada a arder o nosso coração. E vai chegar um momento mais especial, podemos dizer, o que completa esse momento especial do arder o coração. Qual é? O partir do pão. É a Santa Eucaristia. É a marca de Jesus. De fato, ele diz, quando eles viram Jesus partindo o pão, distribuindo, disse, é ele. É a marca de Jesus. A gente pode até dizer que cada um de nós tem uma marca, né? Que a pessoa identifica. É ele, é do jeito que ele fala, né? Do jeito que ele faz e tal. Então, Jesus tinha a marca dele, qual era partir o pão. Ele é Deus partido entre nós. Então, eles fizeram a experiência do ressuscitado quando experimentaram Deus dando-se a eles. Eu repito, eles estavam no caminho, com a palavra, reunidos em torno do Senhor. Este é o caminho da gente experimentar Cristo ressuscitado. Acolher o peregrino, sentir a palavra arder dentro de nós. E na Santa Eucaristia, com os irmãos reunidos, sentir Deus dando-se a nós em alimento. Ele mesmo se faz pão. Deus mesmo nos quer bem e nos alimenta. E enquanto nos ama e assim a gente faz a experiência do Cristo ressuscitado.